Muito boa noite para você que está nos acompanhando mais uma vez aqui no nosso podcast MCS da nossa igreja aqui, que está localizada aqui na rua São Francisco do Piauí 360. Mais uma noite que nós estamos com uma ilustre pessoa aqui, nossa querida Mariane Soares. Esse irmão Zé é simpático demais, né, irmão Zé? E aí, Pai do Senhor, irmão Zé, tudo bem? Pai do Senhor, como é que você pessoal? Tô bem, graças a Deus. Ai, que bom. E aí, Mari? Prazer ter você aqui essa noite, Obrigada, irmão Zé. O prazer é todo meu. É, Como eu tava legal. dizendo, só você pra me pôr nessas enrascadas, né? Ai, que bom colocar o povo da enrascada. É muito legal, muito legal. Ô Mari, e aí? Diz aí pra mim, como é que tá as coisas? Você é casada, solteira, tem filho? Como é que é, Mari? Irmão Zé, fala aí. graças a Deus, muito bem casada. É, né? Mãe desde sempre. Mãe desde sempre, Mãe né? de adolescente já. Mãe de adolescente, Mãe né? de pré-adolescente. Ah, e aí? Casada aí há 3 anos, mas junto com meu parceiro há 15 anos. Que legal. E junto com ele na fé há quase 2 anos. É, né? Estamos nessa caminhada aí junto. E é isso, irmão Zé. Ah, que legal. Ô, Mari, me diz uma coisa, você vem de um berço cristão, né? Você nasceu num berço cristão. Na verdade, não, né? irmão Zé. Não? Não, na verdade, a minha mãe conheceu o evangelho quando eu tinha de 6 para 7 anos. Ah, então Desde você já muito veio nova, mais mas não nasci no berço evangélico. Entendi. Legal. E aqui na igreja, você está há quanto tempo? A Heloísa tem 9 anos. Eu cheguei aqui, a Heloísa tinha 9 meses. 9 meses, faz Então, tempo já, hein? Então, eu já vou fazer aí os Já meus tá- 9 anos, já já que tá a Elo já vai fazer 10. Já está ficando 9 vovó, anos de hein? MCS. Meu Quase Deus uma do década. céu. Que legal, Quase que uma legal. década. Ô, Mari, me diz uma coisa. Você hoje tem uma liderança aqui na igreja, Sim. que você faz parte, Sim. né? Qual que é o trabalho real que você faz aqui, que você desenvolve hoje na igreja, junto com o povo aqui da igreja? Irmãos, pela misericórdia do Senhor e pela graça dele, né? Uhum. E hoje eu me encontro no ministério que eu nunca imaginei. Nunca mesmo. Nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre gostei muito dos bastidores. Eu sou até conhecida como a doida da cadeira aqui na igreja, né? Porque eu gosto dessa parte de Doida da organização. cadeira, eu nunca ouvi falar disso. Irmãos, eu sei exatamente onde as cadeiras vão ficar, para o povo da mídia passar, para o povo da dança passar. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de estar Entendi. nos bastidores. Legal. E aí, quando Deus me chamou para um ministério, eu acredito que ele não deixa de ser um ministério que é dos bastidores também. Não é um ministério que é muito visado, muito falado. Não está em evidência, Mas é né? muito importante. Tem uma importância excepcional dentro da igreja, que é a intercessão. Eu sempre achei que eu ia ser usada nessa parte de limpeza, de diaconato, essa parte assim, mas Deus ele me chamou para intercessão. Ah, que legal. É um ministério, eu acho que é um dos mais importantes que Sim, tem na sim. igreja, se não é o mais importante. Porque a igreja sem intercessão E a gente, não quando a gente começa sobrevive, sem a oração, né? fazer funcionar a intercessão, a gente percebe ainda muito mais a importância que a intercessão tem, né? Sim, Porque sim, não sim. tem como fazer nada debaixo de oração, debaixo de intimidade, né, irmão Zé? Debaixo verdade. de conversa com Deus, aquilo Verdade, que Deus quer é revelar verdade. para a igreja. E a oração, a intercessão, a oração, ela é um caminho essencial para isso. né? Não, sim, eu sei disso, eu estou te perguntando isso porque nós tivemos um evento muito bacana, cujo qual você liderou, que foi a Santa Convocação. Sim. Então, explica para nós um pouquinho o que foi esse evento que nós tivemos aqui A Santa Convocação, na igreja. irmão Zé. Foi realmente uma Santa Convocação. Legal. Quando Deus ele me deu essa ideia, quando ele me chamou para fazer isso, eu não tinha muita noção do que Deus queria, Sim. mas eu sabia que eu precisava passar a importância para as pessoas sobre a intercessão. Porque até eu, quando comecei a intercessão, eu não entendia a importância da intercessão. A gente vai aprendendo com a intimidade, né? Uhum. Com a caminhada, Sim, conforme sim. a gente vai trabalhando isso. E a única coisa que eu sabia é que eu precisava passar qual era a importância da intercessão para a igreja. Porque a intercessão não é só chegar aqui, meia horinha de... Porque as pessoas acham, irmãos, eu tenho a impressão que as pessoas acham, e muitas das vezes eu também já achei antes da intercessão, que a intercessão é você chegar aqui, fazer uma oraçãozinha, 5 minutinhos, né? 5 minutinhos, ora pela igreja, ora por alguém, quando, na verdade, a sua vida ela se torna uma constante intercessão. Quer ver um exemplo? Uhum. Hoje eu desci para levar a minha cachorra para usar lá na rua, né? Para fazer as necessidades dela. E aí, a hora que eu desci, 2 carros bateu. 2 carros colidiram. Qual é a minha primeira reação, irmãos? Senhor, cuida, trata, que não sei o quê, que ninguém tenha se acidentado, que não Sei. seja... A sua vida, ela Sim. vira uma verdadeira intercessão, não importa o que aconteça. verdade. Passa
Qualquer coisa do meu lado, uma ambulância, eu já estou, Senhor, quem está lá dentro, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. A gente não tem esse descanso, e as pessoas, eu acho que elas não entendem a importância sobre isso. Muitas das vezes a gente está na igreja, e aí você não consegue cultuar, porque Deus está falando como está o ambiente espiritual. Aí em vez de eu estar cultuando, eu estou orando pela pessoa que eu sei que Deus quer que eu ore. Então, Maria, eu vejo isso, né, que nem eu tenho certeza que em outras igrejas também tem esse tipo de trabalho e tudo mais, mas o problema não é a santa convocação e nem a intercessão. O problema é estar ligado no céu. Está ligado. Porque muitas das vezes, por mais que eu tenha agora, né, eu tenho isso como rotina na minha vida, sim. tem hora que você olha e fala assim, opa, não estou tão ligado. O mundo espiritual já te cobra isso. E quando eu trouxe a Santa Convocação, era exatamente para mostrar para as pessoas que isso é uma guerra. É realmente uma guerra espiritual. A gente viu o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Quem moscar, morre, irmão Zé. Não dá para moscar, não dá para olhar para trás. Tem que estar vigilante, tem que estar focado naquilo que você está fazendo para você sair vivo. Sim. E, além de tudo, a gente aprendeu que a gente não pode só sair vivo dessa guerra. A gente precisa sair ileso. É verdade. Como é que foi composto esse dia, né, de evento da Santa Convocação? O que foi que foi feito no dia, né? No dia, irmão Zé, a gente primeiro quis impactar as pessoas com imagens de como realmente acontece essa guerra, né? Foi bem legal, a gente colocou situações que a gente ora mesmo, famílias destruídas, crianças em situações de misérias, presídios, pessoas que se matam. A gente colocou realmente por aquilo que a gente ora, saúde, pessoas em hospitais. E a gente externou isso de forma visível para as pessoas. Colocamos sangue, o pastor liberou, a gente colocou sangue na parede para mostrar que é realmente um cenário de guerra. Quando essa pessoa ela chegou aqui, ela teve esse impacto, né, de alistamento, a gente fez um alistamento, mostrou a importância dela estar aqui. E aí depois a gente abordou 3 temas, que era o porquê você está aqui, qual a importância de você estar aqui. E o segundo era Deus e eu no campo de batalha. Mostrar que a guerra ela é real, mas o seu comandante ele é vencedor. Se você estiver direcionado com o seu comandante, você vai vencer. E além de vencer, é o que eu falei já, né, e que o pastor Wallace trouxe com muita maestria, que você precisa sair ileso. Você não pode sair ferido. Porque se você sai ferido, irmão Zé, na próxima guerra você já não está mais tão bom como você estava na primeira. É verdade. E o último foi... Você já está machucado, né? Já está machucado. E o último foi... Esqueci, qual foi o último, irmão Zé? Você lembra? Não me lembro. O último foi a recompensa. A recompensa. Foi a melhor parte, estou esquecendo da melhor parte. A recompensa. A recompensa que foi... Que é sempre a melhor parte, é o que tudo faz sentido. Tantos eventos na igreja, né, que você acaba... É que, na verdade, a recompensa é o que tudo faz tudo fazer sentido, né? Querendo ou não, nós somos condicionados a uma recompensa, seja aqui na terra ou seja no céu. A gente é condicionado a isso. Então, a gente demonstrou que é difícil, mas que Jesus está no barco, que Jesus está na guerra e que há uma recompensa. E a gente tentou demonstrar isso da forma de mais clareza possível para as pessoas entenderem como funciona a intercessão. É difícil? Mas tem recompensa. Tem recompensa e a recompensa ela é garantida. É difícil porque eu faço parte também desse ministério aqui na igreja, né? E é bem difícil. Não é fácil, você está em oração, porque é diferente você estar em oração e você está intercedendo. É completamente diferente. Porque quando você está intercedendo para as pessoas, você está se colocando na brecha, na guerra. No ponto-chave, onde as pessoas estão precisando de oração, estão precisando de serem carregadas, né, pelo Espírito naquele momento. E muitas das vezes essas pessoas elas não conseguem sair da guerra, elas não querem sair da guerra, e você se posiciona de tipo, eu vou tirar essa pessoa da guerra. Em oração, em intercessão, até que o Espírito Santo convença essa pessoa. O pecado, né, Mário? O pecado ele é muito... Ele é avassalador, né? Ele é uma craca. Né, que se aloja na vida das pessoas e é difícil para tirar. Porque ele dói, ele machuca, ele mexe com o sentimento, ele mexe com a cabeça, ele mexe com a tua carne, ele mexe com a luta, né, que a gente tem. Com sua cultura, com o seu ego, com tudo, né? Você vai reformar tudo isso, você vai mexer em tudo isso. Esses dias eu trouxe uma ministração na intercessão, e eu falei um pouco sobre a intercessão, que para mim o mais difícil da intercessão é você entender que você é uma amostra, o intercessor. Ele é uma amostra da misericórdia e da graça de Cristo. Enquanto as pessoas falam, não dá, o intercessor fala, dá. Enquanto as pessoas falam, não pode, o intercessor ele fala, pode. Não tem mais jeito. O intercessor ele tem que ser uma amostra da misericórdia de Cristo, da graça de Cristo derramada. Porque se a gente olha como as outras pessoas, a gente não consegue interceder. Porque a realidade é que as pessoas realmente demonstram que elas não querem, que elas não podem, que não tem jeito. Quando foi que você teve esse start? Esse start de falar, opa, Deus está me chamando para isso. É exatamente... Eu não gosto,
Senhor, não queria fazer isso, mas Irmãos, eu sei sinto exatamente. a necessidade por aquilo que o Senhor está me chamando e eu vou te obedecer. Eu Quando sei foi? exatamente quando foi. Foi quando o meu lar estava sendo destruído pelo Interessante. inimigo. Ó, pessoal, Pelo presta inimigo atenção mesmo. aí para você poder guardar algumas coisas muito interessantes que está sendo falado hoje aqui para você pôr em prática na sua vida. Nós estamos falando de intercessão. Tá? Presta atenção. Duas pessoas totalmente boas, pessoas íntegras, dentro de um casamento que não funcionava. Não funcionava. E um dia eu percebi que aquilo era espiritual. Só que, irmãos, o ponto-chave eu sempre fui da igreja. Como a gente falou, desde os meus 7 anos. Eu sempre tive não sei se intensamente conhecia Cristo, mas eu sabia o básico, eu sabia, né, o beabá. E aí, teve um dia que eu me peguei e eu falei, tá acontecendo alguma coisa dentro do meu casamento. E o problema é ele. O problema não sou eu, irmãos, eu estou dentro da igreja. O problema é ele que tinha a vida dele secular dele, que já fazia as vivi coisas isso também, viu, Mari? Então, assim, o problema é ele, não sou eu. A responsabilidade pelo E aí, outro, teve né? um dia que Deus me chamou na chincha, porque sempre chega esse dia, irmãos, esse dia, se não chegou para você, ele vai chegar. Já chegou, já? Que Deus olhou diretamente para mim, como se ele estivesse olhando nos meus olhos, e ele falou assim, se você que conhece a minha palavra não muda, meu Deus do céu, quem dirá né? ele? E aí eu falei assim, meu Deus, então sou eu que preciso mudar. E aí eu comecei a mudar as minhas atitudes e automaticamente o Espírito Santo ele vai tendo liberdade, né, para agir na sua vida. A gente vai dando abertura, ele vai trabalhando, né? E aí eu percebi que faltava algo que eu não fazia por ele, pelo meu marido. Eu xingava, eu falava, eu gritava, eu reclamava, mas eu tinha a arma mais poderosa, que eu não usava, que era a intercessão. Orar, interceder. Porque se não resolvia naturalmente o mundo, aquilo que eu não posso, meu Deus pode. Sim. E aí eu comecei a fazer um propósito junto com a Andressa, porque o Luan também não estava na igreja. E a gente começou a fazer um propósito de amigas, só que a gente não tinha onde orar. Eu não tinha liberdade dentro da minha casa e a Andressa também não. Logo você vai estar aqui, Andressa. Você também e o Luan também, A Andressa tem história, o Luan também. É isso aí. E aí a gente veio e fez esse propósito dentro da igreja. E eu comecei a perceber que a minha casa não mudava, irmãos, mas dentro de mim mudava muita coisa. Todo dia eu era uma pessoa totalmente diferente em Cristo, de intimidade. E aí eu percebi que a oração, a intercessão, ela é a chave de tudo. É verdade. Para você entender o que está acontecendo, para o mundo espiritual ser revelado para você, o que você deve fazer. Eu sempre falo na intercessão que, toda vez que a gente chega aqui para interceder de segunda-feira, eu falo, o céu ele está esperando uma oração sua. E os céus, ele já sabe qual é a oração que ele está esperando. Sim. Então, fala para o Espírito Santo te revelar, te inspirar aquilo que os céus querem escutar nessa tarde. É verdade. Porque isso se chama uma oração certeira. É verdade. Imagina, o céu quer ouvir e você está falando, irmão Zé. Sim. É o mate perfeito. E aí eu percebi que eu comecei a mudar porque Deus começou a falar comigo. Deus começou a me transformar através da intercessão. Entendi. E quanto mais você intercede, mais você entende do mundo espiritual, mais o mundo espiritual é revelado a você. E Deus ele foi me dando estratégias para fazer dentro da minha casa. O teu trabalho hoje na igreja é de que dia, Mari, que você faz de esse trabalho? segunda-feira às 14 horas. Segunda-feira às 14. Tem bastante gente que vem, Tem, né? tá? Por ser uma Então, segunda-feira de tarde, o pessoal é bem engajado. Convida o povo para vir aí. Gente, vocês que trabalham por conta, do lar. Tem a às vezes está de livre, folga, né? Às vezes está de férias também, vem nas férias. Segunda-feira às 14 horas, e eu tenho certeza que você vai entender um pouquinho do que eu estou falando hoje. É verdade, é verdade. Ô, Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o teu plano do ministério agora, daqui para frente, nessa empreitada que você está da intercessão? O que você tem de plano de fazer? Você vai continuar com os eventos? Você vai continuar... Dentro desse ministério que você está... Interessante essa pergunta, irmão Zé. Eu penso hoje. muito, a todo momento. Porque, querendo ou não, a intercessão ela é num horário difícil. Né? Para as pessoas estarem aqui. É uma segunda-feira à tarde. E por várias vezes, muitas pessoas já pediram para eu mudar o horário. Muitas pessoas já falaram para eu mudar o dia. E eu pergunto muito para Deus o que Ele quer, né? E aí, por enquanto, eu estava falando com a Bianca ontem sobre isso. Por enquanto... É isso, Deus ainda quer de segunda-feira, de tarde, porque o que eu sinto, irmãos, o que eu sinto não, o que Deus fala comigo, né? Que, por enquanto, a intercessão, Deus está fazendo de uma forma... Sabe os discípulos? Que tinha
as suas vidas, eles eram totalmente ocupados, eles tinham os seus Sim. afazeres, e Deus, Sim. ele realmente, Jesus, ele veio e realmente tirou esses discípulos de todos os afazeres dele para estar na obra. Sim, sim. E a segunda-feira, ela te traz isso, né? Porque para você estar aqui de segunda-feira, alguma coisa você tem que largar. É verdade. E Deus, ele tem trabalhado, tem pessoas que vêm falar comigo sobre isso, de tipo, eu quero voltar a trabalhar, eu preciso voltar a trabalhar, e Deus está falando, não, é aqui, é para mim. E aí eu falei, é uma unção que eu tenho certeza que Deus está derramando, porque foi o que Deus fez comigo, né, irmão Zé? É verdade. Deus, ele realmente me tirou tudo, secular, vamos dizer assim, É tirou da minha verdade, família. é verdade. A Mari trabalhava com... Trabalhei já em hospital, já trabalhei com maquiagem. Mas maquiagem foi o teu... Foi o último. O grande forte foi a maquiagem, Foi. né? Que você teve... Foi. Chegou a ter um salão no Tatuapé, não foi? Sim. E Deus, ele fez exatamente como os discípulos. Porque tem coisas que a gente acha que é só na Bíblia, né, irmão Zé? Que é só Sim. naqueles tempos. E só que eu acho que para uma vida de intercessão a gente precisa de tempo. Muito tempo, irmão Zé. Muito tempo. Eu falo porque todo o tempo que eu tenho parece pouco. Quanto mais tempo eu tenho, parece pouco. Então, por enquanto, os projetos é continuar com o culto de segunda-feira. A vida é corrida demais também, né, mano? Corrida. E aí, irmão que chama para orar na casa, irmão que chama isso aqui, aí é Deus acordando de madrugada. Então, tipo assim, você não tem esse controle do seu tempo, né? E glória a Deus por isso, né? Nem... É que a vida da gente é tão corrida que a gente acredita que a gente não tem tempo. Mas a gente tem tempo. É só você saber colocar, dividir, ter o horário para você. Você tem que ter disciplina. É que, na verdade, irmão Zé, Deus uma vez falou uma coisa para mim, e eu quero até passar pro pessoal. A gente tem mania de querer colocar o evangelho na nossa rotina. Quando, na verdade, a nossa rotina deveria ser o evangelho. É verdade. Oh, meu Deus. Só que se a gente não faz isso por espontânea vontade, se o seu chamado é isso, tudo vai te encaminhar a viver assim. É como Deus, ele tem me encaminhado a fazer. Tem hora que eu olho para meu marido e falo assim, eu estou fazendo pouco. Eu estou fazendo pouco. E aí ele fala, não, mas eu estou fazendo pouco. Porque eu sinto que a minha rotina, ela tem que ser o evangelho. Eu não tenho que colocar o evangelho na minha rotina. É verdade, é verdade. E o tempo que a gente vive hoje é um tempo muito difícil. Muito difícil, irmão Zé. É um tempo que... Se Deus, ele não te para... As tem hora que você igrejas, nem... elas estão frias, o povo está muito Tá todo mundo ocupado, frio, o povo está correndo tá atrás todo mundo de um muito monte. ocupado. Mas tem muita gente correndo atrás de fumaça. É. Correndo atrás do nada. As pessoas não estão com aquela entrega de verdade, aquele negócio de falar assim, não, eu quero ser discípulo, mas eu quero servir mesmo. E quando Deus me chamou para intercessão, ele me chamou para servir, para largar tudo. Então. Para largar tudo. Não é uma coisa que eu falo muito, porque... E é difícil, hein? É bem complicado na minha idade tentar explicar para as pessoas aquilo que Deus me chamou para fazer, né? E eu fico imaginando, porque hoje, o tempo que a gente vive, hoje não é só o homem que sustenta a casa, a mulher também ajuda. Sim. Né? Uma responsabilidade danada E pros outra, dois hoje. a humanidade, irmãos, ela espera que você tenha carreira, que você, né, que você trabalhe, que você tenha carteira assinada cobra, né? para se aposentar um dia, mas e se acontecer alguma coisa, como vai ser o seu futuro? Então é muito difícil para explicar para as pessoas, principalmente na minha idade, porque eu sou nova, irmãos, eu sou nova. Sou irmã do Coque, mas eu sou nova. É muito difícil explicar para as pessoas e eu nem tento explicar, porque eu sei o que Deus me chamou para fazer. E aí você vê que pessoas que estão tão ocupadas com seus afazeres, com a sua vida, que elas não têm nenhuma intenção de largar um pouco da sua própria vida para viver aquilo que Cristo quer, né? Tanto que, para mim, eu estou aqui há 2 anos, se eu não me engano, na intercessão. Sim. Demorou muito para eu entender que, tipo assim, não, o que Deus quer de mim é isso. Porque, querendo ou não, é abrir mão, né? Aquela ministração que o pastor fez esses dias. É abrir mão. Sim. E é difícil, hein? Muito. É difícil, porque, na maioria das vezes, as pessoas criam muitas perspectivas, só que elas não se empenham para que isso aconteça. E aí acaba acontecendo que, deixa para lá, isso não vai dar certo, isso não é para mim. Acho que não era o que Deus queria, acho que eu confundi. Não era o que Deus queria, né? Deixa para outro. E acabam se afastando do ministério, daquilo que Deus chamou, daquilo que era para ser feito. E aí o outro vai deixando para o outro vai deixando para o outro, aí ninguém pega e fica nessa. É verdade, é verdade, é verdade. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta que eu queria saber do seguinte. Eu estava conversando com uma pessoa e ela me contou um passarinho verde, me contou Irmãos, aí quando vem com essas. Ela me contou um negócio muito interessante, que eu achei muito legal. Ela estava me falando da primeira vez que Deus usou você. Que você tinha 5 anos de idade. Um sonho. Não, acho que não. Foi sonho? Acho que foi. Foi com o Murilo, não foi? Não lembro, irmão Zé. Foi sua mãe que me contou.
Conta aí, conta aí. Ela falou que é a primeira vez que Deus usou você. Foi. Não, então conta pra Deus... nós. Não, eu lembro por cima que ela falou que ela estava preocupada, né? Porque, quem não sabe, meu irmão, ele teve paralisia cerebral quando ele nasceu, né? Uhum. E minha mãe estava muito preocupada. Achei muito legal. E eu, se eu não me engano, eu falei pra ela que ela, pra ela não você se tinha preocupar. 5 anos, né? Pra ela não se preocupar que Deus ia cuidar, que ia dar tudo certo. Exatamente. Que eu ia estar lá pra ajudar ela. Eu falei assim, Foi. Eu falei, irmão Marli, por favor, me dá um dedinho foi aí de mesmo. alguma coisa pra mim poder conversar com a Marli lá, alguma coisa que... Ela que me conta, na verdade, eu não lembro, mas ela fala, realmente. Você sabe, só ela sabe e tal. E eu vou te falar, irmãos, realmente, a gente... Primeira vez que Deus usou a Mari, ela ainda falou assim, que eu estava preocupada, né? Que a gente estava passando um momento de dificuldade, estava com problemas. O Murilo tinha acabado de nascer, e eu naquela situação difícil, e eu falando com Deus, né? E aí você virou para ela e você falou, não se preocupa, que está tudo preparado, não esquenta a cabeça com nada. Eu vou ajudar você é sua ajudadora. E realmente, irmãos, nesses anos... Eu fui ajudadora da minha mãe, mas em contrapartida, né? A gente nunca tá só. Ela também foi minha ajudadora. Não, o pai e a mãe ajudadoras demais. São muito especiais na vida da gente. Você sabe o que é duro, Omar? A gente reconhece muito tarde que o pai e a mãe, eles são bases estruturais da vida da gente. E a gente muitas vezes briga e fala, e confusão, põe a mochila nas costas, quer ir embora, né? Não aguento mais essa vida. Só que o pai e a mãe são estruturas muito firmes na vida da gente. Tanto que a gente vê como é a sociedade quando faltam deles, né? É verdade. Porque a gente vê que hoje que tá mexe, bem difícil, balança. Né? Assim. E hoje está bem difícil. Você vê uma sociedade corrompida por um monte de coisas que louca que está acontecendo hoje, né? É mãe solo, é pai solo, é uma loucura que a gente está vivendo. Isso é tão interessante que às vezes eu e o Wellington, a gente vai deitar e a gente fica assim, caramba, como a gente é privilegiado, né? A gente está aqui na nossa casa, os dois juntos, conseguindo educar os nossos filhos, não só a educação de pai e mãe, mas como cristãos, né? Sim. Isso faz toda a diferença. A gente vê como o nosso lar funciona e realmente a estrutura, né? Pela Heloísa, né? Heloísa. A Heloísa já está... Heloísa já até prega. Ela já está começando a dar os primeiros passos dentro da igreja, né? Com vergonhinha, ela tem quantos anos? Ela 9 tem anos. 9 anos. E ela já está começando a caminhar dentro da igreja. Ela fez um propósito com Deus, irmãos, e ela cumpriu. Foi lá na igreja, na frente da igreja, no púlpito, cumpriu o propósito dela. 9 Entendeu anos. a importância daquilo que ela fez, né? Porque mesmo com vergonha, 9 anos, super com vergonha. Sim. Ela falou, eu acho que eu vou ficar com vergonha. Eu falei, tudo bem, filha, eu também fico. Até hoje, eu subo no altar e fico com vergonha, não tem problema. Mas você vê como é a importância, né? Quando a palavra diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ele nunca se desviará. E é verdade, porque quando você implanta a semente da palavra no coração, mas a criança tem que sair, que ela vai conhecer o mundo. Lógico que ela vai conhecer, ela está no mundo, ela vai mora no mundo, né? algumas coisas, até mesmo... Como experiência particular, né, exatamente, para ver a diferença dos que servem para aqueles que não servem. Porque, não, nasceu num berço evangélico, não podia fazer isso. Meu irmão, nós somos seres humanos, a gente é feito de carne e osso. E a nossa luta é contra todos a nossa os dias, carne. Todas as horas. Né? Não é contra as potestades, os principados, a nossa luta. Então, cara, nós precisamos lutar contra a nossa carne. Mas a diferença, assim, é gritante, irmãos, é gritante. Então. Quando os dois estão servindo ao Senhor, quando os dois estão juntos, em intercessão, em oração, em entrega. Senhor, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. Aquilo que eu não posso cuidar, o Senhor pode. O Senhor faz aquilo que eu não posso fazer. Eu só coloco meu joelho no chão e entrego nas suas mãos. É verdade, é isso mesmo. E você já tem algo na cabeça já para o próximo evento que você vai fazer da intercessão? Ainda Deus não revelou não, mas estou a fim de fazer. Esse evento me surpreendeu bastante, para honra e glória do Senhor, né? Ele esteve à frente de tudo. Eu já sabia que seria mais ou menos como foi, porque Deus já tinha me mostrado. Eu entendi a importância de quando Deus falou comigo, daquilo que Ele queria fazer. Tive uma mega ajuda de um mestre, do pastor Wallace, para me direcionar ali. Teve um dedo mágico dele ali, mas eu creio que vai ter. Vamos ver se Deus revela agora no fim do ano, para a gente já jogar na próxima reunião, mas eu creio que vai ter sim, em nome de Jesus. Eu sei. Você, além de você estar fazendo parte, você tem a liderança da intercessão, você é líder aqui no ministério também, junto com a igreja. Sim. Deixa eu te perguntar, o que você tem de planos para o futuro, Mari? Futuro, irmãos, dentro da igreja ou vida particular? O que você quiser falar.
Irmãos, eu tenho aquilo que Deus tem para mim, né? Fora da caixinha, mas o que Deus ele tem me prometido é que eu vou ser exemplo. Não só aqui dentro da igreja, mas vou ser exemplo de mulher de Deus, de intercessora, daquilo que Deus veio me ensinando a todo esse tempo, né? Eu tenho alguns projetos que eu acho muito grande para mim, mas estou ali na caminhada que Deus me deu de algumas palestras. Você pensa em fazer algo do que você faz hoje fora da igreja também? Fora da igreja, com certeza. Deus tem me dado umas palestras sobre paz. Sabe, irmãos, sabe, paz mesmo? Explicar para as pessoas como a paz de Deus funciona, como isso funcionou na minha vida, como isso tem funcionado na minha vida. Eu já comecei a escrever, né? É um projeto que Deus me deu, que fala sobre paz em meio à guerra, paz fora da guerra, paz quando dentro a gente da partir, paz, paz de várias formas, sabe? Legal. E trazer isso para as mulheres, porque as mulheres hoje em dia elas são muito sobrecarregadas, né? E aí elas não conseguem discernir aquilo que Deus deu, aquilo que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. E aí elas acabam, você vê mulheres sobrecarregadas, porque não tem paz naquilo que elas fazem. E o que Deus ele me entrega hoje é realmente paz naquilo que ele me põe para fazer. Mas você acha que esse projeto é só para mulheres? Aí é com Deus. Não, estou te perguntando porque... dá para estender, dá para estender, mas eu... É porque tem muito homem que não tem paz também, tem é. muito homem que é fanfarrão, tem um monte de problema, não consegue resolver, e precisa de oração. Eu tenho né? vários projetos também no Instagram, né? Uhum. Que eu tô desenvolvendo, irmãos, tô desenvolvendo. Tô tentando entender o que Deus quer de mim para começar a desenvolver com excelência, mas é sobre isso mesmo, pregar aleatoriamente, sabe? Tô lavando uma louça aqui, começar a falar da palavra de Deus. Sim. Eu fiz isso umas 2 semanas atrás, essas semanas, e eu tenho bastante retorno de tipo, nossa, essa palavra falou comigo. Nossa, Entendi. isso que você está falando era o que eu estava pensando. Nossa, é como se Deus tivesse me respondido. E Deus, ele desde sempre, ele tem falado que quer algo comigo que é muito grande, né? E hoje em dia as redes sociais, ela traz essa facilidade, vamos dizer assim, Esse né? engajamento. Esse né? engajamento. É. Mas tô terminando a faculdade, né? Legal. Vou terminar a faculdade, aí eu vou ter um pouquinho mais de tempo, aí eu Você vou... está fazendo faculdade do que, Mari? De coach de desenvolvimento humano. Ah, que legal. Vamos ver se eu não me formo aí. Legal. Mas é bem legal para entender mais aquilo que eu quero passar também, né? De palestra, de como entender as pessoas, o que as pessoas pensam hoje em dia. Isso engaja muito naquilo que eu quero fazer. Entendi. O ser humano é um negócio tão... às vezes é tão fácil de entender, e às vezes é tão complicado, né? Muito que você fica olhando e fala, meu Deus, mas como é que pode pensar dessa forma, desse jeito? Porque a vida é simples, Mari. A gente sabe que é muito simples. Basta a gente ter percepção, Sim. obedecer, que eu acho que hoje É as o pessoas principal. estão fazendo o que querem, né? Então, a Minha vida, minhas regras, minha regra, minha vida. Você sabe que eu escutei uma frase muito interessante, que dizia assim, meu corpo, minhas regras, Jesus Cristo. Olha que interessante. Sim. Então, às vezes a gente escuta, né? Isso daí muito fora da igreja. Não, eu faço o que eu quero, o corpo é meu. Só tem essa vida. Eu só tenho essa vida. Para ser feliz, para fazer o que eu quero. Pelo contrário, você não tem essa vida. A vida mesmo que você tem é depois dessa aqui. Depois dessa vida. Porque essa aqui, com certeza vai acabar. Esse corpo vai embora, né? E você perguntou sobre quando foi o start que eu tive, né? Sobre aquilo que Deus queria de mim. E foi um dia que eu realmente também pensei sobre isso. De tipo assim, eu só tenho essa vida para viver a vontade de Deus, para viver aquilo que Deus quer para mim, irmãos. Se eu não viver essa vida naquilo que Deus quer para mim, eu nunca mais vou viver. Sim. E aí, tipo assim, chegou uma hora que eu percebi que já estava passando 28 anos da minha vida. Eu falei, 28 anos já foi. Puxa, você é nova. Não vivi. 28 anos é novíssima. Não vivi nesses 28 anos aquilo que Deus queria de mim. E aí eu vou esperar mais. Para passar 28 anos é rapidinho, irmãos. Mas o duro, Mari, é você cair nessa maturidade de você entender e falar, opa, peraí. Eu só tenho essa vida para viver exatamente os planos de Deus para minha vida. Filho pródigo. Aquele dia que ele caiu em si, ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quanta besteira eu já fiz. Quanta besteira. E a primeira coisa, quando ele volta para trás, ele pede perdão a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito. Aí depois ele vai falar com o pai, com o irmão. E muitas das vezes a gente não consegue entender esse processo. Sim.
A gente acha que Deus não está com a gente acha que Deus não está olhando para a gente acha que a nossa oração não passa do teto. Exatamente. E não é verdade. Deus colhe todas as nossas orações. E eu acho que a o privilégio que eu enxergo, que eu tenho hoje, é ter enxergado, né, irmão Zé? Tem pessoas que vão passar 60, 70, 80, 90 anos e não vai viver a única vida que ele tinha para viver os propósitos de Deus, não vai viver. E é justamente o propósito de Deus é nos chamar para a gente estar podendo fazer com que essas pessoas se liguem. Exatamente. Meu irmão, presta atenção na vida, o que está acontecendo. O tempo está passando e você está ficando para trás e as coisas não estão acontecendo. A única vida que você tinha, você não viveu aquilo que Deus tinha para você, não viveu. Eu olhei um dia e falei, Senhor, a sua palavra me promete o bom, perfeito e agradável. A vida que eu estou vivendo não condiz com aquilo que o Senhor me promete. Então, eu não estou fazendo o correto. Então, me dá esse start, para eu começar a viver exatamente aquilo que o Senhor prometeu para mim, aquilo que está na palavra. É verdade. Porque a gente pensa muito na recompensa depois daqui, mas eu ainda estou aqui. Então, eu quero viver os privilégios que meu pai tem para me dar aqui. Então, e quando a gente fala em recompensa, a gente pensa muito no plano material, né? Eu quero, Deus, eu preciso. Senhor, eu estou precisando de um carro novo. Quer ver a maior recompensa que eu enxergo hoje, irmãos, é o que eu falei que eu quero palestrar um dia, paz. Tipo assim, é muito difícil explicar para as pessoas o que eu sinto hoje. Do mundo poder estar caindo, do teto poder estar caindo, e a certeza que, tipo assim, eu estou debaixo do plano de Deus. Está acontecendo porque Deus quer e continuar a vida, sabe? Esse descanso é que é difícil. Esse descanso. E passar isso para as pessoas é muito difícil, mas quando você vive isso, irmão Zé, você fala, caramba, eu nunca mais quero sair daqui, irmão Zé, nunca mais. Eu quero viver nisso, nessa paz que excede todo entendimento. Sabe, eu lembro um dia que você estava pregando na igreja, que você falou assim, Senhor, não dá mais. Ou o Senhor endireita a minha vida, ou mata eu, ou mata o meu marido. Aquele dia eu dei muita risada. É que, na verdade, irmão Zé, eu já tinha entendido o que Deus queria de mim, eu já tinha entendido. Sei. Deus, ele nunca tinha me mostrado o Wellington no altar, e aí, no penúltimo encontro, Deus me mostrou. Então, eu entendi que esse era o propósito de Deus. Sim. E aí, chegou uma hora que, tipo assim, irmão Zé, eu estava debaixo dos planos de Deus. Tudo para mim fluía conforme aquilo que Deus queria. Eu sabia disso. Né? Com a intercessão, com tudo. E aí, a única coisa que me impedia de ter essa paz era o Wellington, que era o meu marido. Era ele. Aí eu falei, eu vou fazer uma oração. Mas ele te impedia de ter essa paz, mas não por causa dele, por causa sua. Também, mas ele também era complicado, irmão Zé. Eu vou trazer ele aqui. Pode trazer, mas ele vai confirmar. Tá convidado, viu, Herto? Tá convidado para vir aqui também, ó. Direito de resposta. Essa mesa aqui é democrática, viu? E aí eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, o Senhor me promete uma vida boa, perfeita e agradável. A única coisa que me impede de ter isso hoje é meu marido. Eu vou terminar com ele? Não, eu vou viver eu fiz uma promessa para o Senhor que eu ia viver com ele até que a morte nos separe. Eu fiz essa promessa. Uma, irmão Zé, ou o cara ia morrer, ou o cara ia se converter. Mas Deus foi misericordioso, gente. Ele está convertido. Aleluia. Que legal. Não, é o que a gente espera. Afinal de contas... Não, mas eu fui inteligente. Deus já tinha me mostrado ele no altar. Deus já tinha lógico. E aí, Senhor, bora? Quero viver seu propósito. Bora agilizar isso daí para mim? É verdade. Mas, Mari, me diz uma coisa. Você hoje, com a experiência que você viveu na intercessão e que você vive hoje, o que você teria para falar para o povo que está aí do outro lado vendo a gente nessa situação de vida que você passou, e o que você pode dizer para eles poderem fazer que vai dar certo? Intimidade com Cristo, irmão Zé. Intimidade. Porque tem coisas que naturalmente eu, como Mariane, uma pessoa natural, eu nunca faria. Mas eu tenho tanta intimidade com Cristo que o Espírito Santo me convence que aquilo é melhor para mim. Sabe? Porque muitas pessoas, elas quebram cabeça, elas estão depressivas, acontecem várias coisas porque elas não querem negar aquilo que elas já sabem que elas têm que parar de fazer. Elas sabem, mas isso é muito mais forte do que elas. Eu falo porque tinha situações que eu já sabia o que eu deveria fazer, mas o meu eu não permitia eu fazer. Quando eu comecei a ter intimidade com Cristo, quando eu entendi que o Espírito Santo era quem iria me conduzir para o caminho certo, é aquilo que eu falei, o mundo espiritual já sabe o que ele quer te entregar. Se você tiver essa intimidade com o Espírito Santo, é como se o natural alinhasse com o sobrenatural e você vivesse realmente aquilo que Deus tem para você. Então, eu acho que a intimidade com Cristo é o conselho que eu deixaria. A intimidade, ela vem através da oração.
através da palavra, através do jejum, através da busca. E quanto mais intimidade você tem com Cristo, mais você vê a sua vida, primeiramente a sua vida. Sim, sim. Porque a gente acha que a gente vai orar e o mundo vai transformar. Não transforma, irmãos. O mundo ele continua o mesmo. A gente tem consciência disso. A primeira coisa que vai transformar é a sua vida. Sim, quanto mais sim. intimidade você tiver com Cristo, quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você for sincero, irmãos. A transformação é sua. É sua. Hoje eu olho para o meu pai e falo assim, Senhor, o Senhor sabe que se depender de mim, isso daqui não vai andar, não vai caminhar. Mas eu te dou liberdade para fazer na minha vida. Porque eu não quero que seja eu quero que seja o seu Espírito Santo em mim. Então, tem hora que eu falo para Deus, Senhor, o Senhor sabe, se depender de mim, não vai. Mas eu sei que o Senhor quer isso de mim, então eu também quero. Sinceridade, irmãos, né? Tipo, eu vou fazer e nunca fazer. Sim, sim, porque eu sei quem eu sou. Não, a gente então, sabe essa liberdade, né, essa intimidade que você traz para o Espírito Santo agir na sua vida, eu acho que é o segredo de tudo, irmãos. É porque por mais que você não queira fazer, o seu corpo não queira fazer, você está com tanta intimidade, você está com tanto com o Espírito Santo, que chega a ser automático viver aquilo que Deus quer para você. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bastante interessante. O que você espera da vida? Da vida? É. Ganhar muitas almas. Evangelizar, irmãos. Ultimamente, a gente lá em casa está com uma chama. Uma chama acesa. Eu sei que tem uma célula. Tem uma célula que, olha, só vai pessoas abençoadas. É mesmo? Legal. A gente está com essa chama de, e aí, o que a gente pode fazer para o reino? E aí, o que a gente pode fazer para o reino? Irmãos, a gente, de verdade, né, não é vomitando santidade nem nada, não, mas a gente não está preocupado com coisa material, com nada, não. As nossas conversas, ultimamente, têm sido, e aí, o que a gente pode fazer mais para o reino? Quantas pessoas a gente pode trazer mais para Cristo? Como que a gente pode evangelizar? E esses dias eu falo, a gente fala recompensa, né? E você falou que as pessoas pensam automaticamente no material, né? Mas esses dias o Wellington estava conversando com um amigo dele, que estava numa roda de futebol, bebendo cerveja. Sim. E ele estava falando da célula que ele foi. A nossa recompensa é essa. Ele falando para mim, meu Deus, que coisa fantástica. O cara tá num clima totalmente nada a ver. Mas ele está falando da célula, que acontece uma célula, que a gente prega a palavra. E a célula ela foi um pontapé para a gente começar a fazer isso. Isso que é legal, porque não tem lugar. Não tem lugar. Mas dá para fazer mais, irmãos. E aí os nossos objetivos aí é juntar com o evangelismo aqui dessa igreja. Sim, nós vamos fazer. Ir na casa das pessoas. A gente está ardendo por isso. Amém. Os próximos planos não é aquilo que eu posso reter, o que mais eu posso entregar, o que mais eu posso fazer para Cristo, o que mais eu posso contribuir para o Evangelho, para a obra, para o ministério também. Entrega. O que a gente pode fazer? Nossas conversas ultimamente têm sido exatamente essa. O que a gente pode fazer mais? Dá para fazer mais. Dá para fazer muito mais. Sempre dá. Deixa eu te perguntar mais uma parada bem legal aqui. Qual a diferença da Mari de antes para a Mari de hoje? Quem é a Mari de antes e quem é a Mari de hoje? Bom, Zé, eu costumo dizer... Quando eu vou explicar sobre isso, eu gosto de falar de um povo muito claro, onde todo mundo entende. O povo do deserto, sabe? Sei. Eu costumo dizer que antes eu era o povo do deserto, anos, né? 40 anos. 38 lá, né? E hoje, se eu fosse o povo do deserto, eu sairia em 40 dias. Entendi. Dá para entender? A maturidade, a intimidade com Cristo, o quanto eu procuro ouvir a voz dele, o quanto eu procuro estar na direção dele. Antigamente, eu passaria 80 anos, 100 anos, 200 anos, tranquilo, batendo cabeça no mesmo lugar, na mesma falha, totalmente imatura emocionalmente. A gente estava falando de paternidade, né? Eu acabei perdendo a minha paternidade num certo tempo da minha vida. Acabei engravidando muito cedo. Eu costumo dizer que a minha infância foi muito boa. Brinquei muito, irmãos, ralei muito, joelho todo ralado, perna toda rasgada. Minha infância foi muito boa. Legal, muito boa. Mas a partir do momento que essa parte paterna saiu, eu comecei a ser a menina de 5 anos, de 6 anos, um emocional muito abalado, muito frágil, muito infantil, né? Muito... Não sei nem qual é a palavra, mas eu era assim, aí tudo emocional me abalava, eu era muito explosiva, eu era muito... Tudo que se relacionava ao emocional afetava a minha vida. Eu podia estar 10 a 10 com Deus. Se mexesse no meu emocional, irmãos, já era. Desestruturava. Por isso que eu costumo dizer, na minha experiência, tá? Sim. Que o espiritual ele é tão importante quanto o emocional. Ah, sim. Porque às vezes você está com o espiritual lá em cima, mas seu emocional...
E aí, quando você está lá em cima do Equilíbrio. nada, você está lá... É o equilíbrio, exatamente. Equilíbrio. E, para mim, esse equilíbrio, ele faz muita diferença hoje. Porque hoje eu me considero uma pessoa curada emocionalmente, por Ô, Cristo. glória, aí é bom, hein? Por Cristo. Curada emocionalmente. Legal. É isso aí. E isso é revelado nas minhas atitudes, sabe? Porque a gente só consegue entender que a gente realmente foi curado quando vem as situações para Transformação. Tipo, será que é mesmo? E hoje eu consigo ver que meus filhos enxergam. Eu acho que as pessoas que mais têm que enxergar isso são as pessoas que estão dentro da sua casa. Se elas enxergam isso, irmão Zé, significa que deu fruto, deu cura, sabe? Então, eu costumo dizer que hoje eu seria uma pessoa que passaria pro deserto em 40 dias. Por causa da minha maturidade O povo da casa emocional. te conhece. Te conhece. Não adianta. Não sei, eu posso estar aqui Você falando não as tem como palavras se mais esconder. lindas. Eu posso estar aqui me colocando lá em cima, mas quem está dentro da minha casa sabe se isso é real ou não. Por isso pode trazer meu marido aqui. Eu vou trazer o Tom, sim. Eu vou trazer o Tom, sim. A semana que vem... Não, a semana que vem eu já tenho um outro convidado para mim, mas na próxima semana eu vou trazer o Tom aqui para ele poder vir conversar com nós aqui, esclarecer essas dúvidas que a gente está colocando aqui. Ô, Mário, nosso tempo já está bem adiantado. Nossa, passa rápido, né, meu Zé? Passa rápido. Não, eu quero um podcast aqui. de que nem os famosos, 2 horas, 3 Já horas. tá uns 30 minutos, 40 minutos aí, Muita não coisa para tamo? falar aqui, ó. Já passamos. Meu Deus, aí, ó. irmão Zé, você fala demais. Não, e é legal, porque... estamos no horário, Tá no horário. Mas legal. A gente quer fazer um negócio aqui, assim, legal, Sim, rápido, sem ser cansativo. É um bate-papo mesmo. sim. Ô, Mário, eu vou te perguntar uma coisa aqui que eu perguntei pro Alex a semana passada. Eita. Semana passada o Alex estava aqui, né? O que você diria para a Mari de hoje que você não diria para a Mari de antigamente? Que eu diria para Mari de hoje, que eu não diria para Mari de antigamente. Meu Deus, Moisés, que pergunta é essa? Eu perguntei para ele. E Eu a diria. resposta dele foi muito legal. Ou o que a Mari de antigamente diria para a Mari de hoje. Tanto faz. Que a Mari de antigamente diria para a Mari de hoje. Acho que tudo leva a Cristo, né? É muito difícil falar de como eu sou hoje sem colocar Cristo, né? Eu acho que o principal seria... Não, uma palavra só. Uma palavra só. Usa só uma palavra. O que você diria? Permanece. 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 É isso Permanece. Independente dos seus erros, independente das suas falhas, porque o pecado, irmãos, ele tem uma coisa que é... o diabo te faz pecar e ele mesmo te acusa, né? E aí você fica constrangido no meio dessa situação. E sendo que o nosso Deus, ele está sempre de braços abertos, sempre prestes a perdoar. E muitas das vezes, quando a gente erra de tal forma... Eu engravidei com 14 anos, totalmente julgada, e hoje entendo os julgamentos, né? 14 anos é uma criança. Sim, Mas isso te constrange tanto que você olha e fala assim, não sou mais merecedora. E aí a sua mente começa a ficar muito abalada, o seu espiritual começa a ficar muito abalado. Hoje eu diria para mim, mesmo naquela situação, permanece. Cristo te ama, Cristo é contigo. Aquilo que ele te perdoar, ele vai jogar no mar do esquecimento. E você ainda é merecedora. Merecedora não, que nós não somos, mas foi por mim. Foi pelos meus pecados. Foi por nós. Foi por nós, Foi por nós. O Alex falou uma palavra que eu achei muito interessante. Ele falou, continua. Não para. Parecido, permanece. Permanece. Foi exatamente isso que ele falou. Permanece. Porque um diria para o outro, continua. Permanece. Não para. Porque a caminhada é difícil. Permanece. Não é fácil, a gente sabe. É que a gente, como a gente vive o dia a dia, a gente não percebe as mudanças. Sim. Mas se você olhar para trás, você vai falar, meu Deus, olha quem era a Mari lá há 4, 5, 6, 10 anos atrás, e olha quem é a Mari hoje. Não vai pensar nem muito longe, não. Frutos. Quem é a Mari 2 anos e meio atrás. Não, eu tô te longe. falando porque a gente muitas vezes não vê mudança. Né? A gente fala, e muitas das vezes a gente costuma dizer assim, nossa, mas fulano bate cabeça, você fala, a pessoa tem cabeça dura, você não sei o quê. Mas aí eu olho pra mim e falo, caramba, eu era essa pessoa. É verdade. Né? A gente olha para as pessoas e fala, nossa, mas parece que você fala de Cristo e a pessoa não entende. Parece que você prega e a pessoa não entende, mas eu era essa pessoa. A gente era assim, Eu era essa pessoa. E continuamos errando. E continuamos errando. Fazendo as coisas erradas. Graças a Deus a gente tem evoluído espiritualmente, mas continuamos seres humanos, né? É verdade. Mari, deixa um petisquinho pro povo aí que está lá do outro lado, nessa noite aí, para eles poderem entender bem legal o que você falou. Deixa aí uma mensagem pro povo aí que está te ouvindo nessa noite. Vamos lá.
Gente, acho que o tema principal aqui foi intercessão, né? Foi oração. Se você já é um intercessor, seja uma amostra da misericórdia de Deus na terra. Não julgue, não olhe como outras pessoas olhariam. Ore por essas pessoas, porque assim como você teve chance, assim como você foi resgatado, esse mesmo amor, esse mesmo sangue que foi derramado na cruz também é por essas pessoas. E se você ainda não é um intercessor, saiba que existem intercessores orando por você. Eu não sei como que é aí, né, o chat e tal, mas eu vou dar uma olhadinha depois, se você precisar de alguma oração, se você precisar conversar, porque a gente às vezes acha, irmãos, que intercessão é só orar. Mas a intercessão é quando a gente intervém na situação de alguém, uma conversa, uma palavra, chamar alguém para a igreja, um abraço, um sorriso, um bom dia. Isso é intervir na situação de alguém. Às vezes alguém está tão triste, você fala uma palavra e o dia dela muda. É verdade. E ela vê o brilho do Espírito Santo em você. E se você é a pessoa que precisa de intercessão, saiba que existem pessoas que não desistiram desse ministério. Existem pessoas que têm largado a vida, que têm largado os próprios sonhos, que têm largado os próprios projetos, com um intuito muito maior que a sua salvação, que é você viver a paz ainda nessa terra, né? A gente ainda está aqui, então a gente merece viver os privilégios, porque a gente entrega tanta coisa, né, irmão Zé? Eu falo muito isso. Eu falo, a gente entrega tanta coisa e a gente merece viver os privilégios que está dentro da palavra. Não estou falando de riqueza, não estou falando de cuidado, de sentir que você está vivendo exatamente a vida que Deus projetou para você. A palavra vai dizer que antes de você nascer, Deus já escreveu toda a sua história. Imagina você ficar arriscando uma história em cima de uma história, irmão Zé. Difícil, você ficar escrevendo história em cima de história, tentando apagar uma história que já foi escrita, não fica bom, não dá para ler. Não... O livre-arbítrio que Deus nos deixou, eu acho que foi uma das coisas mais maravilhosas para nós. Você tem o poder de escolher servir a Cristo. É o maior dos privilégios, é isso mesmo, Zé. É verdade. E é isso, se vocês precisarem de oração, saiba que existe uma igreja aqui, na rua São Francisco do Piauí 360, que existem intercessores que estão aqui toda segunda-feira, colocando o propósito de vocês para Deus, porque às vezes parece tão clichê, né, irmão Zé? Você ouve as pessoas falando, não, estou orando por você. Estou orando por você. Qual que é o horário da segunda-feira, Mari? 14 horas. Orando por vocês. E eu fiz até um projetinho lá na minha lavanderia, onde eu coloco o post-it com o nome das pessoas. Aí toda vez que eu passo lá, eu olho, já começo a orar, eu falo, o nome de vocês está lá, o nome da mídia está lá, está todo mundo lá. Eu vou te falar, essa semana eu tive uma experiência muito forte com Deus em relação ao que você está falando da intercessão. Eu estava meio cabisbaixo, assim, meio macambúzio, que nem o pessoal fala, sabe? Porque a gente está vivendo uma situação muito complicada no país, de venda, de busca de internet. Então, sabe quando você está apreensivo, porque você tem conta para pagar, você trabalha por conta, e o negócio não vai e tal, e vai daqui, bate ali, bate de lá. E eu falei para Deus, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, estou precisando, né, e tal. E fui dormir. Eram umas 2 horas da manhã. Aí eu orei e tal, e beleza. Quando foi 6 horas eu levantei, orei e tal, abri o celular. Aí tinha uma amiga minha, que começou comigo na Mundial, ela era obreira, né, e hoje ela é apóstola. E eu abri, né, a apóstola Rose. Falei, nossa, que coisa, né, meu? Fazia mais de 1 ano que eu não falava com ela. Uhum. E aí eu cliquei, ela orando por mim, pela minha vida. Para Deus abrir uma porta que eu estava necessitando. A intercessão, irmão Zé. De dinheiro mesmo. E eu falei, meu Deus do céu, né? Mas aí naquele momento o Espírito Santo falou assim, não se preocupa, eu estou cuidando de você. Intercessão. Descansa. Olha o poder da intercessão, irmão Zé. É isso aí. A intercessão. Exatamente, às vezes você nem sabe de onde a intercessão vem. É hoje uma menina, uma amiga minha veio me pedir oração no Instagram. E eu falei, a gente já está orando por você desde a segunda. Tipo assim, às vezes a pessoa não tem dimensão daquilo que a gente faz. É verdade. Não tem dimensão daquilo que os intercessores fazem, sabe? E é gratificante quando você vê uma pessoa saindo do hospital, uma pessoa se convertendo, uma pessoa encontrando salvação, uma família sendo transformada. Curada, né? Eu falo, imagina como as pessoas que intercederam pela minha vida me olham hoje. Valeu a pena, sabe? A intercessão, ela vale a pena. É porque a intercessão não é algo que você vê, às vezes sim, quando Deus quer, quando é oportuno, mas nem sempre, a maioria das vezes, não é imediato. Então você está ali, falando, não, vou orar mais uma vez. Os ouvidos do Senhor vai se inclinar à intercessão que eu estou fazendo aqui. E aí, quando você se pega com aquilo acontecendo, você olha e fala,
Deus me ouve. Valeu. A pregação do Valeu a pastor pena. do pastor Wallace domingo, Deus vê, Deus me ouve, Deus traz esperança. E agora a gente só louva, É só adora. É isso aí. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast nessa noite. Queria agradecer muito você que nos acompanhou. Deixar um abraço para você. A semana que vem tem mais. Agradecer a Mari aqui Eu pela que presença agradeço, irmão dela. Zé, pelo privilégio. Obrigado aí por esse papo descontraído. Eu tenho certeza que muita gente se ligou aí em tudo que você falou. Amém. E que vai pôr em prática Amém. aquilo que é preciso ser feito, que é E se não orar. for pôr em prática, me dá seu nome que eu vou orar para você pôr. É isso aí, pessoal. Ah, Fica gente, todo muito mundo na paz. obrigada, Deus abençoe. paz. Até a semana que vem com mais um novo convidado, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Fica tchau. todo mundo na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Muito bom, irmão Zé, muito bom, muito bom. Ai, que nervoso.